A lei que tornou crime a importunação sexual ou popular assédio foi sancionada há menos de 2 meses. E só nos últimos 12 dias, 3 casos foram registrados aqui no Espírito Santo. Esse é o assunto da entrevista de hoje do Link e eu recebo a delegada Cláudia Dematê. Doutora Cláudia, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Adriana. Eu que agradeço, em nome da Polícia Civil, da nossa divisão especializada em atendimento à mulher, de estar aqui participando para dar essa orientação para a população. Como eu disse, a lei foi sancionada há menos de 2 meses, ainda é muito nova e ainda existem muitas dúvidas. O que caracteriza a importunação sexual, doutora Cláudia? Perfeito, como você bem disse. Antes, a importunação sexual, ela não era considerado crime. Era considerado uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. E tinha uma penalidade muito branda, que era uma penalidade de multa. Agora, a importunação sexual, que é o quê? É você praticar contra uma terceira pessoa um ato libidinoso visando satisfazer a sua lascívia própria ou de terceiro. Isso agora, desde o dia 24 de setembro, que foi sancionado pelo presidente em exercício Dias Toffoli e passou a vigorar em todo o território nacional, no dia 25 de setembro desse ano, a Lei 13.718, que ela incluiu no Código Penal, no rol dos crimes contra a dignidade sexual, esse crime de importunação sexual, que agora passa a ser crime essas condutas e passa a ter uma penalidade de reclusão de 1 a 5 anos. A gente pode dar alguns exemplos do que seria a importunação sexual? Sim, o que acontece? Nós, recentemente, no Brasil, presenciamos vários casos, vários episódios que até motivaram essa cobrança, esse movimento que teve para se ter a penalização mais grave dessas condutas repugnantes. Por exemplo, os casos que nós vimos em São Paulo recentemente de homens que se masturbaram no metrô e ejacularam em cima de perna, de ombro de mulheres. Por exemplo, aquele homem que está ali no coletivo esfregando as partes sexuais dele contra a mulher. Então, são condutas que, em geral, acontecem em locais de grandes aglomerações, como shows, festas, coletivos, né, ônibus, metrôs, trens. E, em geral, também, Adriana, as vítimas são mulheres. Geralmente, Geralmente são mulheres. Então, essa pressão que se teve foi exatamente uma pressão que você tinha condutas que são repugnantes, que elas ferem, Adriana, elas violam a dignidade sexual e o corpo da mulher. Nós mulheres sabemos disso, absurdo, né? É muito ofensivo. É ofensivo. E nós não podemos banalizar condutas como esta. Nós precisamos desconstruir na sociedade esses valores machistas que banalizam, por vezes, condutas que são absurdas, são repugnantes. E hoje é o que a gente deixa claro para a população. A importunação sexual, ela é crime. Como eu disse, punido com uma pena agora de reclusão de 1 a 5 anos. Para que as pessoas em casa possam saber a diferença, doutora Cláudia, o que diferencia a importunação sexual, por exemplo, do estupro? No estupro, no caso, a prática do ato libidinoso, ele é praticado assim, contra a terceira pessoa mediante violência ou grave ameaça. E aí, no caso, você tem uma penalidade mais grave, que é até de 10 anos de reclusão. Né? E como eu disse, a questão da importunação sexual é quando você pratica esse ato libidinoso contra terceiro, visando satisfazer a sua lascívia ou de terceiro, né? Então, nesse caso, não tem a questão da violência ou grave ameaça. Tanto é que a lei, nessa alteração legislativa, ela é bem claro. A penalidade da importunação sexual é reclusão de 1 a 5 anos, se a conduta não constitui crime mais grave. Que, por exemplo, se você tiver a violência ou grave ameaça para praticar o ato libidinoso contra uma terceira pessoa, você vai ter aí o crime de estupro. Bom, como eu disse, gente, a lei está em vigor há menos de 2 meses e só aqui no estado foram registrados nos últimos dias 3 casos. O caso de um rapaz que se masturbou no ônibus, o caso de um senhor que também aconteceu dentro de um coletivo e aconteceu hoje o caso de um detento que estava sendo atendido por uma assistente social e se masturbou na frente dessa assistente social. Doutora, são 3 casos em menos de 2 meses. É um número altíssimo, mas mesmo assim vocês acreditam que esse número ele é subnotificado? Exatamente. Infelizmente, Adriana, por vezes as mulheres têm vergonha de procurar a polícia e noticiar. Até porque antes, como eu disse, você tinha uma penalidade muito branda, por ser considerados atos tão graves e repugnantes, serem considerados apenas uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Então, por vezes, você via que as pessoas deixavam sequer de noticiar
esses fatos para a polícia. E hoje, com essa tipificação nova, esse fato agora sendo considerado um crime, tendo uma penalidade muito mais grave, o que nós orientamos, se a mulher ela estiver sendo vítima de um crime de importunação sexual, que ela na mesma hora, se ela está ali num lugar que é público, com pessoas em volta, que ela chame atenção para si, por exemplo, no ônibus, as testemunhas, que chame atenção para ela, do cobrador, do motorista, peça ajuda. E outra coisa, Adriana, que a gente também fala, quem estiver testemunhando esse tipo de crime que é repugnante, que não se cale. Não pode, né, doutora? Não tem como você assistir uma cena dessa e passar batido por uma situação tão constrangedora para a mulher, né? Exatamente. Quem estiver testemunhando um fato desse, que é crime, deve se posicionar também, deve ajudar esta vítima, lógico que desde que não coloque em risco a sua vida e de terceiros, mas acione a polícia militar por meio do 190, ajude essa pessoa a receber uma atenção, a acionar as autoridades, para que essa pessoa que estiver praticando crime seja devidamente punido, se estiver em flagrante, seja conduzido para a delegacia, que hoje vai poder ser preso e autuado em flagrante. Nós temos que lembrar, Adriana, nós convivemos em sociedade. Como eu disse, a maioria das vítimas são mulheres. Nós sabemos que no dia a dia, homens têm que pensar nisso, mulheres que amam, que eles amam como mães, filhas, esposas, elas estão aí circulando na sociedade, pegando um coletivo para ir trabalhar, indo numa festa, no show, e elas podem ser vítimas, nós não podemos nos omitir. É um dever da sociedade não aceitar esse tipo de conduta, como eu disse, quebrar esses padrões machistas, entender que essas condutas são graves e hoje é crime. A importunação sexual é crime. Então, tem que ser comunicado esse fato para a polícia, as pessoas têm que se posicionar. Se estiver vendo uma situação dessa, não se cale. Pois é, o que a mulher pode usar como prova? As testemunhas, vídeos, como é que a mulher pode se proteger? Exatamente. O que acontece? Como acontece em geral em locais de grandes aglomerações, em geral você tem a prova testemunhal, que é muito forte. Além disso, hoje nos próprios ônibus, nos coletivos, nós temos câmeras de vídeo monitoramento. Essa semana mesmo, esse senhor que foi preso no ônibus, um dos meios de prova que nossa delegada do plantão utilizou foi exatamente a câmera de vídeo monitoramento do ônibus. Então, isso tudo, esse conjunto probatório, é a palavra da mulher, que tem um peso muito grande, vai ser a palavra das testemunhas, as câmeras de vídeo monitoramento, é todo um conjunto probatório. Agora, o importante é não se calar e denunciar. Pois é, qual a importância de fazer o boletim de ocorrência? Porque muitas mulheres passam por isso, às vezes tem até testemunha, como a senhora disse, por constrangimento, não vão à delegacia, mas qual que é a importância de notificar esses casos? Adriana, nós orientamos a você, mulher, que é vítima de um crime de importunação sexual ou qualquer crime contra a dignidade sexual. Não se cale. Que você procure a delegacia da mulher do município em que ocorreu o fato, faça o registro da ocorrência, para que com isso as nossas delegadas da nossa divisão especializada de atendimento à mulher possam agir e para que esses agressores, esses ofensores sejam devidamente punidos. Esses atos são repugnantes, hoje é crime e isso não pode ser subnotificado. Tem que ser noticiado para a Polícia Civil agir e punir devidamente esses ofensores. Além disso, se aquela situação estiver acontecendo naquele momento, existir um estado flagrancial, acione a Polícia Militar por meio do 190, porque hoje, com a tipificação do crime de importunação sexual, esse agressor ele vai ser preso e autuado em flagrante no nosso plantão especializado da mulher. E aí, né, doutora, depois de uma situação tão complicada como essa, o apoio da família é fundamental, porque nós mulheres, a gente tem mania de se sentir culpada, né? Mesmo a gente sendo vítima, a gente acaba se sentindo culpada. Então, a família precisa acolher a pessoa que é vítima desse tipo de crime. A família, a sociedade, a polícia, todas. A mulher não tem culpa nenhuma. A culpa é desse homem ou do ofensor que praticar uma conduta dessa que é repugnante. Então, por isso que nós falamos, não pode jamais silenciar e esses casos têm que ser noticiados. E, logicamente, a mulher que é vítima de um crime desse deve receber todo o apoio e acolhimento da família e também o atendimento especializado nas nossas delegacias da mulher, que estão exatamente ali preparadas para dar esse acolhimento para essas mulheres que forem vítimas de crimes contra a dignidade sexuais, que são crimes, como você falou, constrangedores. Mexe com a dignidade sexual, com o corpo da mulher.
Então, esse tipo de conduta tem que ser tratado com a especialização que merece devido à gravidade. Doutora Cláudia, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no Link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto. Eu que agradeço em nome da Polícia Civil, da nossa divisão especializada e relembrando sempre, mulher não se cale. Se você for vítima de um crime desse, denuncie que a Polícia Civil vai agir e vai fazer com que esses homens agressores sejam devidamente punidos. Obrigada, doutora Cláudia. Eu que agradeço. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já.